Fala moçada, mais um vídeo aqui no canal e agora para fazer um giro sobre as últimas do mercado da bola do Fortaleza, que foi bem movimentado esse último dia de janela de transferências para o Fortaleza. Miritello, João Ricardo, Kusevich, a gente vai destrinchar esses assuntos. Mas antes, peço a tua ajuda, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, as notificações para não perder nada por aqui. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a situação do João Ricardo, que acabou gerando um atrito entre Fortaleza e Corinthians. Primeiro, uma péssima notícia logo no último dia de janela, que é o fato do João Ricardo não se transferir para o Corinthians, e um empréstimo que seria muito importante para o Fortaleza, ele foi pelo ralo. Era um empréstimo até o final da temporada com opção de compra. Lembrando que era um acordo que estava desenhado desde o início da temporada, e eu volto a frisar essa questão da importância do empréstimo pela questão financeira. A readequação financeira do Fortaleza ela foi projetada sem a presença de vários jogadores, por isso que o Fortaleza negociou, porque não tinha como ficar com muitos desses jogadores que vieram de 2025, e o João Ricardo, embora seja um ótimo jogador, um excelente goleiro e que poderia ser uma peça importante para o clube, né, na Série B, mas o salário dele não está adequado para esse momento do Fortaleza. Então era um empréstimo importante e a gente acompanhou essa recuperação do João Ricardo, porque ele não foi antes para o Corinthians, embora já tivesse o acerto, porque ele se recuperava de uma lesão. Então, só depois de se recuperar é que ele poderia ir lá para o Corinthians assinar contrato. Passou janeiro, fevereiro, chegou março, o João Ricardo viajou lá para São Paulo e foi reprovado nos exames médicos do Corinthians. E aí há um conflito de versões. O Corinthians diz o seguinte, que o João Ricardo fez exames no Hospital Sírio-Libanês lá de São Paulo e que esses exames deram apontamentos negativos. E o Corinthians ainda procurou 3 especialistas de ombro que recomendaram a não contratação do João Ricardo. Já o Fortaleza alega o seguinte, que desde o dia 16 de janeiro, quando o acordo foi encaminhado, o Corinthians vinha acompanhando a situação do João Ricardo. E que há 2 semanas o João Ricardo vinha treinando normalmente no PC. E o Fortaleza aguarda ainda o laudo médico que o Corinthians teve acesso e o Fortaleza, por enquanto, ainda não recebeu. E agora, o que faz? Vira uma situação delicada. O João Ricardo não está nos planos do clube por questões salariais, não se adequa os vencimentos do João Ricardo com o momento do Fortaleza. O Carpini sequer trabalhou com o João Ricardo porque não contava com ele por toda essa situação aí. Então é algo que vou seguir acompanhando para saber o que vai acontecer daqui para frente, porque tem um detalhe aí, que é a janela fechou e o João Ricardo não pode ser mais negociado até abrir uma outra janela. E o João Ricardo, ele não jogou nenhuma partida do Campeonato Cearense. E isso impede que o Fortaleza negocie o jogador na janela que se chama doméstica. Os jogadores que jogaram estaduais podem ser negociados, mas não é o caso do João Ricardo. Vamos para o próximo assunto, que é Miritello, jogador argentino do Defensa e Justiça, que vai ser reforço do Fortaleza. Houve um temor da torcida do Fortaleza, porque dia 3, último dia da janela, chegou aquele limite ali, o prazo do horário, que o bid fecha, não vai ter mais nenhum nome saindo no bid, e o nome do Miritello não apareceu. E agora? Vamos ter que ir com GB, Lucas Emanuel até o fim da temporada? Era o temor da torcida do Fortaleza. Mas calma, tá tudo certo, tá tudo dentro dos conformes. É que existe um detalhe aí, que é o Fortaleza, a contratação do Miritello é uma contratação internacional. Então o Fortaleza faz o registro, precisa fazer o registro, aliás, de toda a documentação, o cadastro dessa transferência, no caso de uma transferência nacional no BID, no caso de uma transferência internacional no TMS da FIFA. E o Fortaleza tinha até o dia de ontem para deixar tudo cadastrado, registrado, e o Fortaleza fez isso. Então,
a contratação, a transferência, ela foi feita tudo dentro dos conformes, da data limite e tá tudo certo. O nome do Meritelo deve aparecer no bid aí nos próximos dias. O Fortaleza deve anunciar o Meritelo em breve, talvez aí até amanhã o Meritelo deve ser anunciado e aí o torcedor vai ficar tranquilo, mas tá tudo certo, vai ser jogador do Fortaleza, uma contratação para suprir aí uma lacuna deixada pelo Barreiro, mas como eu já vinha dizendo, o nome que viesse para o lugar do Barreiro não seria do mesmo patamar do Barreiro, e é o caso do Meritelo. Ele é um jogador que não está na mesma prateleira do Barreiro, é um jogador que foi revelado no Defensa e Justiça, não era titular absoluto, mas entrava bastante, tinha minutagem. Nessa temporada, em 6 jogos, fez 2 gols, e a melhor temporada dele foi em 2024, quando ele fez 18 gols em 50 jogos. Enfim, falar aqui sobre Kusevich, jogador que finalmente o Fortaleza conseguiu negociar. O Fortaleza também tinha colocado o Kusevich fora dos planos, também por questões salariais. Os vencimentos do Kusevich não se adequam a essa nova realidade financeira do clube. O Fortaleza, inclusive, fechou o setor defensivo aí com os zagueiros, fez contratação. O Brits, o grande zagueiro que ficou da temporada passada. O Cardona voltou de um empréstimo, né, e vai ser utilizado. Enfim, então esse setor ele fechou, e sem o Kusevich. E o Fortaleza vinha tentando negociar o jogador, que tem salários elevados. Houve uma tratativa inicial com o Vitória, mas a negociação acabou não avançando, e o Fortaleza só conseguiu agora, nessa reta final de janela, fechar negócio com o Toronto FC, time do Canadá que disputa a MLS. Então o Kusevich vai se transferir para lá. É um empréstimo até o final da temporada com opção de compra. E há um detalhe que há uma cláusula de obrigatoriedade de compra caso o Kusevich cumpra metas desse contrato. É um jogador que voltou a vestir a camisa da seleção chilena jogando pelo Fortaleza. Acho ele um bom jogador, mas que nessa nova realidade financeira do Fortaleza não tinha como Kusevich ficar. Tá certo? Então é isso. Esse é o balanço do mercado da bola tricolor, e eu te pergunto, e aí, o que você achou desse elenco que o Fortaleza formou para começar essa Série B do Campeonato Brasileiro em busca do acesso? Deixa aí nos comentários. Um abraço.